Também abordou uma possível nova ordem mundial, sem os Estados Unidos como protagonistas. Emendamos com uma pergunta sobre o expansionismo da OTAN e as possíveis implicações disso no conflito. Essa é uma ótima questão que você está colocando, que é a questão da nova ordem mundial, que pouca gente está falando sobre isso, infelizmente. Mas não é possível pensar numa nova ordem mundial sem os Estados Unidos, feliz ou infelizmente. Então, pessoalmente, eu vejo a nova ordem mundial que está, para mim, está claramente desenhada com três grandes atores, que eu chamo da tríade, né? Que é a Rússia, os Estados Unidos e a China. Então, esses são os grandes protagonistas do século XXI, quer gostemos disso ou não. Houve uma leitura equivocada dos governos americanos desde Clinton, quando ele pressionou a Ucrânia, né, para se desnuclearizar, e depois essa política foi mantida, infelizmente, pelo governo Barack Obama e agora pelo governo Biden, quando o ex-presidente Obama declarou publicamente que a Rússia, para ele, na visão dele, não passava de uma potência regional, de um poder regional. Vejam que leitura equivocada que foi feita pelo ex-presidente Barack Obama, e agora os ucranianos estão sofrendo as consequências dessa leitura mal feita, né, da realidade internacional pelo ex-presidente Obama, que foi mantida pelo Biden, que nada mais é do que o seu antigo vice-presidente. Então o Biden manteve essa política de considerar a Rússia como uma liderança local, uma liderança regional, que não representava ameaça para ninguém. Em consequência desse equívoco de leitura, desse equívoco de diagnóstico, o que nós temos foi a declaração do presidente Biden afirmando que os Estados Unidos não apoiariam a Ucrânia nem enviariam tropas caso ela fosse invadida pela Rússia. Logo em seguida, como se não fosse suficiente, o secretário-geral da OTAN também afirma que a Ucrânia não teria apoio da organização em caso de um ataque russo. Ora, a leitura que a Rússia fez foi clara e evidente, que se ela invadisse, não haveria reação militar, como realmente não aconteceu. Nem os Estados Unidos, nem a OTAN e nenhum país assim especificamente se dispôs a enviar tropas para auxiliar a Ucrânia. Tem havido apoio de alguns países, para ser bem justo, né, como os Países Baixos, Reino Unido, Alemanha, República Tcheca, que estão enviando munições, alguns suprimentos militares e até mesmo, em alguns casos, também ajuda humanitária. Mas apoio militar efetivo com tropas não está acontecendo. Então a Rússia se sentiu à vontade para, além de anexar a Crimeia, como nós já sabemos em 2014, agora invadir a pretexto de apoiar as repúblicas que se autodeclararam independentes, compostas, obviamente, como nós já vimos, por russos, agora também entrar e fazer o que quer na Ucrânia. Por outro lado, a reação da Ucrânia, especialmente nas duas grandes cidades, nas maiores cidades do país, surpreendeu os russos, e o que era para ser uma guerra rápida, como se fosse um estilo Blitzkrieg da Segunda Guerra Mundial, acabou que virou uma guerra um pouco mais complexa e que a Rússia não esperava. E que agora ela está sofrendo as consequências internas dessa decisão. Em relação ao expansionismo da OTAN, o que aconteceu na prática foi que a OTAN ela era formada basicamente, como o nome dela próprio indica, né, os países do Atlântico Norte, que eram basicamente os países ocidentais, as principais economias ocidentais e Estados Unidos. Posteriormente, claro, aderiu também Japão, Coreia do Sul e por aí vai. Mas após o fim da antiga União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, as antigas repúblicas socialistas, que tinham até um certo, em muitos casos, um ressentimento em relação à antiga União Soviética pela influência e poder que ela teve domesticamente, né, opinando nos assuntos internos todo o tempo, eles se refugiaram então na OTAN, fazendo com que a OTAN então se expandisse em relação ao leste europeu. E isso não foi bem visto, né, não foi muito bem aceito pela Rússia, né? Sendo que, em alguns casos, na maior parte dos casos, ela tolerou. Quando chegou na Ucrânia, que está na sua fronteira diretamente, ela colocou o limite. Ela falou, aqui eu já não aceito mais, não haverá independência na Ucrânia se ela insistir em ser membro da OTAN. Ou seja, eu já estou dando uma pista que dificilmente, nas negociações de paz, se elas forem bem-sucedidas, poderá se esquecer desse ponto que é fundamental, ou seja, a Ucrânia certamente, não tenho a menor dúvida sobre isso, terá que assumir um compromisso que ela não entrará na OTAN. Caso contrário, a guerra não cessará. Essa é a minha visão.